eu vou falar sobre ondas de mercado, tá? Então, essas ondas de mercado é muito interessante a gente observar. Vou falar primeiro que, antes de falar um pouco das ondas de mercado, eu surfei dos 14 até os 30 anos, mais ou menos. Então, e eu queria saber, assim, alguém já surfou aqui? Alguém já tentou surfar? Escrevam para mim se você já tentou surfar, já pegou uma prancha e tentou atravessar a arrementação. Então, como é que foi essa experiência? Escrevam para mim que eu quero saber, quero muito saber. Eu comecei com 14 anos ali e eu demorei mais ou menos 3 meses só para começar a atravessar a arrebentação, né? Para começar a chegar lá no fundo com segurança. E a gente, quando era criança, a gente brincava, né? A gente zoava um outro, falava, olha, eu consegui andar, o outro não consegue nem atravessar a arrebentação. Então, é um motivo até de chacota ou de orgulho para os meninos lá. E aí, depois, né, você vai começando a entender o mar, você vai começando... Às vezes, fez aula de surf, que legal. Muito difícil, né, Zé? Nunca. Então, assim, surfar é muito difícil. É uma coisa... isso que a gente estava todo fim de semana na praia, né? Desde os 14 eu praticamente nasci e cresci na praia. Eu nunca fui numa matinê em São Paulo porque eu estava todo fim de semana na praia. E aí, mesmo assim, eu demorei 3 meses, e aí você vai para 6 meses para começar a ficar em pé e ficar mais tranquilo na prancha. É um processo muito longo. Bom, e depois que você está lá, legal, aí você fala, pô, agora eu estou começando a surfar, né? E aí você fala, legal, meu, como é que é o processo de surfar, né? Tem várias matemáticas, assim, é muita matemática no meio. Primeiro, a previsão, né? A gente fica de olho na previsão das ondas, a gente fica o tempo inteiro olhando aqueles mapas das previsões. Quando a gente está lá atrás, no mar, acontece o seguinte, você está ali, às vezes, nos lugares que chega a 20, 30 pessoas no mesmo lugar que você. Isso é muito interessante entender. O posicionamento de surf é muito semelhante ao posicionamento de marketing e do teu mercado. Então, a gente está lá, a gente fica sentado na prancha, né? Uma onda, ela demora em torno assim, de 20 minutos. Você pega uma onda a cada 20, 30 minutos. E a gente ficava em torno de 2, 3 horas surfando no mar. Então, você fica ali observando, né? No meio daquele monte de gente, assim, fica mais ou menos... Na massa, fica na média de 10 a 20 pessoas, assim, surfando no mesmo lugar. Porque, geralmente, tem alguns lugares, além de... Vocês olham a praia toda, parece que a praia toda pode surfar, né? Ah, legal. Para quem não sabe fazer a leitura do mar, não consegue enxergar que só existe alguns spots na praia que a onda realmente é boa e o pico para pegar aquela onda ali é muito pontual. Então, fica aquela galera ali e a gente fica olhando o tempo inteiro lá para o fundo do mar, a gente começa a observar as movimentações de onda e a gente vê, né, a gente chama de série. A série é quando, né, essas de 20 a 30 minutos que eu falei são as séries. Elas demoram, em média, esse tempo para vir uma série, que é uma série de mais ou menos 5, 6 ondas. E aí vem uma série e você sai remando, porque você observa, você já começa a olhar o tamanho das ondas que estão vindo, às vezes vem maior, às vezes vem menor, às vezes quebra mais lá atrás, às vezes quebra mais na frente, vem menor. Então é tudo muito variável, você tem que pensar muito rápido e você tem que fazer essa leitura lá do fundo e você tem que começar a remar, você tem que se desviar das pessoas, tirar a vantagem que você tem ali da galera que está ali no meio surfando, e aí você ir exatamente onde a onda vai quebrar no melhor ponto dela, tá? E aí, se você conseguir fazer toda essa matemática, você pegar a onda sozinho e você surfar a melhor onda da série. A série sempre tem uma onda melhor, uma onda pior, não são ondas iguais também. Então, é muito massa quando você é o primeiro a chegar, assim, vocês não têm ideia do prazer que é você tá no pico, né, que a gente fala o pico que é o lugar, a gente fala, você está no pico que está lotado de gente e você vai e você faz exatamente a matemática certa para chegar e pegar aquela onda e todo mundo olhar você surfar aquela onda incrível, aquela onda perfeita.
Então, e para surfar, às vezes, 30 segundos, 1 minuto, né? Mas, assim, o prazer disso é muito louco, assim. Mas envolve toda essa matemática. Mas até aí, você toma, até chegar nesse nível, né? Eu não sou surfista internacional, mas eu cheguei aí para o Peru surfar, surfei muito, assim, no Brasil, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, no Nordeste. Então, acho que eu cheguei a pegar ondas de 2 metros, assim, 2 metros e pouco. Mas eu sabia, conhecia bem isso. Então, se a gente observar todos os mercados, eles têm ondas, né? Eles começam as ondas. Então, quantas ondas? A gente que já está, eu já vou chegar nos 40, eu tenho 37 anos, a gente viu muitas ondas de mercado. Vocês sabem disso. As ondas das lan houses, as ondas dos salgadinho com tazo, era tanto brinquedo, era o Kinder Ovo. Então, as ondas vêm, elas surgem, e a gente fica tentando, como profissional, a gente, né, como a gente lá atrás no mar, olhando aquele vazio que você não sabe de onde vai vir a onda, e de repente a onda já surgiu, e tem gente surfando na onda, né? Tem gente que, na verdade, até criou a onda, e a gente não sabe. É isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, o mercado, ele é assim, as ondas, elas surgem, por quê? Porque você está lá na praia só. Às vezes você não sabe fazer nem a leitura das ondas. Quando você vê a onda já quebrou, alguém já surfou, alguém teve aquele momento incrível, mas você não sabe nem qual foi a sensação daquele cara que surfou, entende? Então, a gente no mercado, a gente trabalhando, a gente vive essa mesma sensação, que ver as ondas de mercado surgirem, e a gente tenta ali como profissional, a gente escolhe uma profissão, a gente vê a nossa melhor aptidão, né, para tentar surfar uma onda, né? Você tenta surfar uma onda, e aí o que acontece, né, nesse momento que a gente a hora que você está ali, desde da sua adolescência, você está sempre observando. Você, queira ou não, você está olhando as ondas vindo, né? E você vai decidindo que onda que você vai surfar, né? Quais são as ondas que estão ali quebrando. E aí você chega na tua faculdade, você começa a escolher um curso, você está olhando para o fundo do mar lá, tentando ver ondas vindo. E você já está com não sei quantos anos de experiência, e você ainda a gente continua olhando lá para o fundo, tentando prever essas ondas. E aí, o que acontece, né? Na questão do mercado, você vê, muito. Agora a gente pode fazer uma reflexão, né? Qual o estágio que o teu negócio ele está hoje? Qual o negócio que o teu negócio ele está hoje, e qual o negócio que você, em qual parte da arrebentação você está? Né? Ou seja, você está lá atrás, ou você sabe exatamente aonde vai quebrar essa onda, né? Ou você é uma pessoa que está conseguindo surfar aquela onda, né? Na crista da onda, as pessoas estão vendo e estão falando, nossa, está criando admiração, está criando, você está com a atenção necessária, igual a gente, quando você pega aquela onda e está todo mundo olhando para você e fala, cara, esse cara, ele conseguiu acertar o ponto exato, né? Então, ou você está pegando as outras ondas não tão boas ainda, né, da série, ou você está, de repente, tomando ainda a onda na cabeça. Né? Você ainda está tentando atravessar essa arrebentação. Então, quando a gente começa a faculdade, eu acho que assim, essa parte que a gente está entrando no mercado, que a gente está na faculdade, que a gente está... Eu acho que o emprego, assim, os primeiros empregos é a gente tentando atravessar a arrebentação, né? Aí você está nesse momento, né? Você está tomando onda na cabeça faz quanto tempo que ou você não consegue, ou você nem entrou no mar ainda, talvez, né? Você ainda só observa as ondas lá, o que está acontecendo, e você não sabe exatamente de onde vai vir a onda, você não sabe como se posicionar. Então, eu queria muito que vocês escrevessem e fossem sinceros aqui no chat, falar em que momento que você está da tua onda, do teu mercado. Você considera que você está surfando bem o mercado? Você considera que você está mais ou menos ali, pegando algumas ondas, mas não as melhores? Ou você considera que você ainda está tentando e se esforçando muito para atravessar essa arrebentação?
Boa, Cláudia, era a próxima, o próximo item que eu ia falar é: você está se afogando. A Cláudia já falou, está se afogando. Então, isso acontece, né? A gente ter essa procura na prancha, Mara, boa. Então, a gente observa, como eu falei no começo, eu tenho dado as aulas, né? Eu falo tanto desse assunto de referência e de marketing pessoal, porque justamente quando a gente segue esses modelos, a gente segue dando cabeçada, esforçando para romper. Boa, Jonas. Então, assim, quando a gente está tentando se posicionar nas ondas, eu falo dessa questão, eu quero muito que quem não viu, vá lá e aproveite esse conteúdo, porque esse conteúdo vai mudar completamente a visão que você tem do porquê, às vezes, você entrou no mercado que era uma onda que já estava arrebentando, que não era uma onda que estava formando, não era uma boa oportunidade, né? E aí você vai começar a perceber, pô, eu segui uma referência, eu estava copiando só o que o cara... Às vezes aquilo criou admiração em mim, mas eu não soube fazer a leitura daquele mercado, eu não soube analisar se eu queria criar uma onda, se eu estava no começo da onda, e eu tentando pegar as ondas boas. Então, a gente começa a fazer né, o quanto que você seguiu, o quanto mais você segue referências, quanto mais você busca se inspirar em pessoas que já estavam no mercado, em mercados saturados, mais a gente tende a entrar nessas ondas que já estavam, a gente fica na espuma, né? E é muita onda quebrando e a gente tentando atravessar. Então, já surfei boas ondas, mas agora... Boa, isso é muito interessante, Edilson. Surfou boas ondas, mas agora está um pouco na quebradeira, né? Então, assim, essa analogia é muito perfeita para a gente entender agora como que a gente vai surfar as melhores ondas, e é isso que eu vou falar. Só que agora eu tenho uma outra pergunta, que eu acho que ela é a mais importante de hoje, que é o seguinte: qual a onda de mercado que ela nunca foi criada, na verdade? Qual a onda que nunca foi criada e que ela nunca vai ser criada? Nunca vai. Ela nunca vai acontecer, essa onda. É exatamente a onda que vem de você, né? É exatamente a onda que vem da combinação de habilidades, da história, das pessoas, que é você, entende? Então, o que eu tenho, se vocês pegarem lá, tem uma aula falando como criar sua própria profissão, lá uma aula de 1 hora, falando que você precisa criar a sua própria profissão, é porque você está criando a sua própria onda, tá? Então, eu vejo hoje, eu tenho exemplos aqui de gente que está na sala, né? O Jonas, por exemplo, a Gabriela, né? A Gabriela assim, entrando no marketing de rede, e se a gente analisar o marketing de rede, ele é uma onda que, assim, ele já quebrou bastante, né? Já tem muita onda que quebrou do marketing de rede. E aí veio a mesma coisa, o Jonas. Então, o que acontece? Eu dei, assim, mais especificamente da Gabriela, que é do marketing de rede, por mais que tenha ondas e ondas quebrados, e aí vem o grande lance da gente entender, né, qual é a onda certa da gente surfar, mas qual é a onda que a gente vai criar. Então, o, o trabalho que a gente está fazendo, por exemplo, com ela, eu já dei palestra para, sei lá, já falei para auditórios assim com 700 pessoas de marketing de rede. Então, eu já conheci muito, já conheci muita gente de marketing de rede, né? E já convivi, sei lá, alguns anos aí com esse pessoal. E, inclusive, a gente trabalhou aqui junto com o Andrei criando um sistema de marketing de rede, né? A gente viveu isso. E eu tenho certeza que só a experiência que a Gabriela está montando, que eu não posso falar exatamente que é surpresa, mas
só com essas características que só ela tem, o que está acontecendo? Ela vai criar a onda dela. O Jonas vai criar a onda dele, entende? Então, a única forma de você surfar uma onda que só você está vendo lá no fundo é quando você entender que você não precisa... Quando você está procurando o mercado e você está tateando, você está falando assim, que onda que eu vou surfar? Né? Qual é a onda aqui que eu estou procurando uma oportunidade aqui, igual o Gilson falou agora, né? Você está procurando onda para surfar, você está tentando prever. Só que vocês ainda não entenderam, né? Ou não visualizaram que a melhor onda que você pode surfar é a que você vai criar. E por isso responde a pergunta, a onda que ninguém criou e que ninguém nunca vai criar essa onda. Entendem isso? Por quê? Porque ninguém tem essa personalidade do jeito que você vai criar. Ninguém tem a história que você tem, ninguém resolve os problemas que você tem. Então, eu estava numa conversa essa semana com um radialista, né? E aí ele falou assim, pô, Felipe, eu tentei, ele tem uma voz assim, bem grossa, bem, né, masculina, e ele quase tentou ele foi negado por uma rádio infantil. Ele se sentiu muito mal por aquilo, porque não era a voz, e ele quase tentou adaptar a voz dele para se encaixar numa rádio infantil. Eu falei, cara, lá não era a tua onda, entendeu? Então, ele estava lá tomando onda na cabeça sem entender que ele tinha que criar a onda dele. Então, quais eram as características, as melhores ondas que ele podia criar? Quais eram aquilo que só ele fazia, né? Que só ele acredita? E se você analisar as pessoas que estão nas melhores ondas do mercado, elas criaram a onda delas desse jeito, entende? Então, hoje o Image Master, para mim, é uma onda sendo criada, uma onda de pessoas que elas querem criar a própria onda. Elas entenderam que o posicionamento dela, ela pode criar esse posicionamento. Ele não precisa seguir as referências. E esse vai ser o melhor caminho para que ele crie a própria profissão dele, entende? Então, quando a gente fica procurando ali a melhor pós-graduação, o melhor nicho de mercado, a gente está tentando encontrar a onda que está quase quebrando ou que já talvez esteja na espuma já, né? E a gente ainda está meio perdido, sem saber atravessar a arrebentação, né? Então, a onda que ninguém vai criar é a sua combinação de habilidades. E é isso que o Image Master provou. Se vocês observarem, se vocês olharem lá as pessoas que falaram do Image Master, né, toda a imagem deles foi criada a partir deles. Hoje a gente quebrou essa coisa do mercado, né? Eu tenho a primeira aula que eu publiquei dessa série de aulas que eu fiz, eu falei design profissional sem cópia. É a primeira aula que está lá no YouTube para vocês verem. E vocês vão ver que eu desafiei todos os designers, as agências de marketing com esse processo, e eu falei assim para eles, eu quero ver vocês desenharem um profissional, eu quero ver vocês desenharem uma identidade profissional, um logo, um site, um Instagram, vocês fazerem todo o material desse profissional sem usar nenhuma referência. Isso deixa eles em choque, deixa eles completamente perdidos, eles não sabem desenhar pessoas a partir delas mesmas. E a gente já provou que isso é o melhor cenário, né? Eu tenho uma lista de alunos aqui, eu tenho o Hunter, que criou a própria filosofia do corpo dele. Eu tenho a Josi, que está criando o próprio coworking dela. Eu tenho o Giovanni, que criou a própria estética automotiva dele. Todos esses profissionais que passaram pelo Image Master, eles estão criando a própria onda dele. Entendem? E vai ser só assim que você vai se sentir mais seguro com um posicionamento único que ninguém vai criar, que ninguém vai copiar, e que você provavelmente, o que vai acontecer, por exemplo, com a Gabriela, que é
uma personalidade, né? Como eu falei, eu já rodei muito no marketing de rede, eu sei que eu não vi isso no marketing de rede, da forma que ela está fazendo. O que vai acontecer de mais estranho é que a onda que ela vai criar ainda não arrebentou para vários públicos que ela está mirando, entende? A onda do marketing de rede quebrou para muita gente, mas do jeito que ela está criando, não. Então, você criar posicionamento, a arte que você... Quando a gente está escolhendo qual onda surfar, na verdade, você está olhando qual é o posicionamento que eu vou ter. Ou seja, em qual lugar da praia que eu vou ficar para pegar a melhor onda. Mas você está olhando com base aonde já tem gente sentada lá surfando. O cara está do teu lado, então a probabilidade de você pegar a melhor onda, você já vai estar competindo com todos eles. Entende? Então, a melhor onda que vocês podem criar é a de vocês. Então, você quer criar uma onda, né? Seja você a onda. E você vai estar sozinho, surfando a própria onda. E o que vai acontecer é que outras pessoas vão surfar a tua onda, né? E isso é muito mais fácil, muito mais lógico do que parece. Para quem já passou pelas aulas, eles sabem. O Image Master, que foi o livro, essa estrutura de como criar a tua própria onda está lá dentro do livro. A estrutura, os exercícios, né, para ele entender quais são cada pedaço do posicionamento dele, está lá dentro dos exercícios que eles fazem. E aí eles entendem cada pedaço do posicionamento dele, como ele pode criar o próprio posicionamento dele, sem ele ter que surfar ondas que os outros já estão surfando. Então, é quase como eu já tenho falado, é quase uma coisa quântica, meio mágica, assim, você entender que é mais importante você olhar para o próprio profissional do que, às vezes, você olhar para o mercado. Porque o mercado já tem um monte de onda quebrando. Né? As ondas, a probabilidade de você ter uma ideia e surfar muito bem aquela onda, vai ter muita gente surfando e a probabilidade dos outros copiarem é muito alta. Tá? Então, as marcas que foram criadas, os trabalhos que foram criados, definitivamente, no Image Master, eles não podem ser copiados. Né? Desde identidades básicas até estratégias de posicionamento avançadas, de como fazer um cara que é um dos melhores cirurgiões ganhar um novo posicionamento. Então, a estratégia que vocês têm que dominar é como criar o próprio posicionamento de vocês. Entende? Não é ficar procurando qual onda surfar, porque vocês provavelmente vão ficar na espuma, né? Muito provavelmente. Então, essa matemática de posicionamento, vocês têm que dominar elas, porque é a própria... Você percebe? O teu posicionamento é a tua própria atuação. Eu falo que o ativo mais valioso do profissional é o posicionamento dele. Né? As pessoas acham que o ativo mais valioso do profissional é o conhecimento técnico dele, ou talvez a audiência. Né? Mas o primeiro ativo que você determina quando você escolhe uma profissão, quando você vai determinar qual atividade você vai fazer, em que nicho você vai atuar, né? Sem perceber, você já está estabelecendo um posicionamento. Eu dei uma aula também, só porque um advogado me falou assim, Felipe, eu vou criar uma marca, eu vou aqui, ele já me deu o site, ele falou, eu encontrei um lugar aqui para registrar essa marca, eu vou criar uma marca e depois eu vou posicionar ela. E aí eu falei, cara, não faz isso. Quando você criar a marca, ela já está copiada. Ela já está posicionada. Ela já é uma onda. Você já escolheu uma onda que você está surfando. Entende? Então, o teu trabalho, ele é uma engenharia de posicionamento. Ele é uma estratégia que você determinou qual onda você ia surfar. E a maneira mais natural e a mais lógica é de estabelecer esse posicionamento a partir de você. Então, e essa é a onda que ninguém nunca criou e ninguém nunca vai criar se você não fizer isso. Tá? Independente da sua profissão, não importa em que nicho você esteja,
A partir do momento que você entende que você pode criar a tua própria onda, criar a tua própria profissão, que o teu posicionamento é seu, aí você parou de tentar atravessar a arrebentação e tentar se debater. Aí você estabeleceu um posicionamento que é seu. E aí é o maior porto seguro que existe, porque todas as autoridades desse posicionamento, elas só vêm de você, e você entende que é aquela maneira mais segura de você se posicionar, né? Então, vou repetir, você quer criar a tua própria onda? Seja a sua própria onda. É isso. Essa fala agora, né, eu estou vendo aqui bastante gente que estava nas aulas anteriores. Então, vocês percebem por que é isso que eu estou falando agora, né, agora faz muito sentido. Por quê? Porque a gente falou de marketing pessoal não existe, a gente falou de vários problemas de personal branding, a gente falou de vários problemas de referência, de mercado, de profissionais que não se sentem com propósito no negócio dele, que não se sentem, às vezes, identificados por uma identidade visual. Às vezes o logo não representa nada para ele, às vezes a forma que ele atua, a personalidade que ele determinou no trabalho dele, não faz tanto sentido. Então, ele não, em algum momento, igual o Gilson falou, você entendeu que teu posicionamento tinha algum problema. Você entendeu que não era exatamente aquele lugar que você devia estar ocupando. Acho que todo mundo, a gente já teve, em algum momento, essa sensação. Porque a gente entende que aquelas ondas que a gente surfou em determinados mercados, elas já estavam criadas. Eu tenho uma história, o meu tio, né, para quem me leu meu livro, essa história está no livro. Eu tinha na faixa dos 10, 12 anos, né? E o meu primo, ele falava assim para mim, né? Qual carro que você acha melhor? O meu, o do meu pai ou do seu pai? Porque ele estava numa situação financeira melhor do que a gente. Então o carro dele ele estava sempre com um carro melhor. E eu ficava muito sem graça e falava assim: "Ah, legal. É o seu carro". E aí, em um momento, a gente inverteu a situação e meu pai teve um carro melhor e eu era bem criança, né, bem besta. E falei para o meu primo: "E agora, qual carro que você acha melhor?". E ele ficou bem bravo e saiu. E aí eu fui descobrir que o pai dele era despachante. Então, a onda dos despachantes era uma super onda, ou seja, ele surfou a onda no lugar na hora certa, né? Ele surfou a onda. Só que aí, quando caiu, ele disse que quando você está surfando um mercado que tem grandes oportunidades e de repente esse mercado desaparece, você descobre, na verdade, que você não criou aquela onda. Na verdade, você descobre que você surfou aquela onda, né? E que você não estava tão consciente de que você estava ali naquele momento se posicionando numa determinada onda e que essa onda ia acabar e que você ia agora ficar no meio da arrebentação. Toda vez que a gente pega uma boa onda, né, a gente volta para o meio daquela arrebentação e tem que atravessar toda a série de novo. Então, esse processo, ele se repete toda a boa onda que você pega no mar. Todas, né? Você surfa ali 30 segundos, 1 minuto, e você passa depois, às vezes, 10 minutos no esforço máximo tentando chegar lá de novo. É muito esforço, vocês não fazem ideia. É coisa de remar 500 metros no meio de uma arrebentação de ondas de 2 metros. É muito tempo e muito esforço para você surfar depois de novo uma onda de mais 1 minuto, né? Mas a gente que surfava... Mas quando o teu negócio cai, igual meu tio caiu como despachante, o que ele descobriu? Ele descobriu que ele estava surfando uma onda. E ele não sabia que ele estava se posicionando, ele não tinha consciência da engenharia, do posicionamento dele, ele não tinha consciência da visão do mercado. E é isso que acontece quando a gente está posicionando, quando a gente tem existe um capítulo do livro que ele fala exatamente assim: o que é se posicionar? O que é você criar um posicionamento? Eu falo que a diferença entre você ser necessário e você fazer ser necessário é uma grande diferença. Ou seja, o meu tio, como despachante,
a sociedade disse para ele como ele era necessário. E quando ele não foi mais necessário, ou seja, era as outras pessoas que determinavam que ele era necessário. E quando chegou a internet e todos os outros serviços, ele já não era mais necessário. Ou seja, e isso explica aquele capítulo, a diferença entre você ser necessário para o mercado e você fazer-se necessário. Então, quando você se faz necessário, você está sempre criando a tua onda. Porque você entendeu que a dinâmica do teu posicionamento é você quem cria. E aí você está sempre se fazendo necessário, se fazendo necessário. E você está sempre nesse processo de criar uma série de ondas, né? Você está sempre mostrando para o mercado que você é necessário por causa daquilo. E você não passa, de repente, a cair de uma hora para outra e falar, pô, o que aconteceu comigo? Eu não sou mais necessário aqui para ninguém. Ninguém contrata, entende? Ninguém quer saber daquele cara, porque ele vai descobrir que ele era, né? O dentista hoje, o dentista ele é um bom exemplo disso. Então, o dentista se fez necessário a partir do momento em que ele começou a entrar em áreas, ele começou a criar posicionamento. Ele falou, olha, veja que a harmonização facial, eu consigo deixar você com outro aspecto. Então, agora ele estava criando posicionamento, ele estava criando ondas. O cara que criou a harmonização facial, né, os pioneiros, ele estava criando onda. Percebem? E outros caras agora estão surfando essas ondas. Surfando a onda da harmonização. Então, ele precisa continuar se fazendo necessário. É uma criação de se fazer necessário, não é você só olhar uma onda e surfar ela. A partir do momento que você conhece o teu posicionamento e você pode criar o teu posicionamento, a tua engenharia se torna outra coisa, não é só ficar tentando atravessar a arrebentação e surfar a nova onda. Ô Jonas, você conseguiu visualizar que a gente está agora levantando a tua onda, né? A tua onda, você agora... Eu estava agora falando com alguns profissionais. Cara, o processo do teu trabalho vai ser levantar essa onda, né? Vai ser usar esse material que a gente tem teu agora para continuar criando essa onda, que muita gente vai surfar ela depois. Boa, Jonas, é isso mesmo. Espero que muitos queiram surfar nela também. É isso mesmo. Andrei, excelentes insights. A noção de estar de volta, a arrebentação é uma ficha gigante que cai. Pô, que legal, Andrei. A Mara, que legal, Mara, você que é advogada, né? Você entendeu a questão do posicionamento dos advogados, o quantas ondas tem quebrando? Eu acho que a advocacia, Mara, eu acho que, assim, ele é um dos maiores exemplos de posicionamento que muitas ondas quebraram. Muita, mas tem muita, né? E aí eu volto numa fala que eu já disse, porque, assim, a gente, eu acho que advogado, eu acho que o corretor também tem o Gilson aí que está, né, nesse momento. Então eu falo que quando você vê um mercado que parece massificado, que tem muita gente, na verdade não é que tem muita gente, é que tem muita gente com a mesma imagem, com a mesma identificação. Então, de fora, o público, ele não consegue ver diferença. Você percebe? E aí começa a barganha. E aí começa para o público é tudo igual. Né? Se ele vira aqui, ele tem mais três ali do outro lado querendo a atenção dele. Então, agora, quando você cria uma imagem única, e eu já vi advogados, já participaram desse processo no meio da pandemia, antes da pandemia, quando você cria um advogado com uma imagem única, magicamente, esse advogado ele se estabelece, porque ele sai da arrebentação, né? Ele começa a criar a própria onda dele. E aí ele começa a entender que as outras pessoas podem surfar aquilo lá. Tá? Hoje, o mercado ele tem um mantra muito forte, que é de gerar conteúdo. Tá? Porque isso faz parte até do que você falou, porque tem que falar a língua do público e porque tem que oferecer informação para eles. Isso, legal. Funciona? Funciona. Todas as agências vão começar a falar para você, pô, começa a gerar conteúdo, começa a fazer não sei o quê.
eu já falo para eles, não, peraí, vem aqui. Porque o conteúdo que você vai gerar agora para o teu público, ele é proveniente, né? Ele também é proveniente de uma onda que você está surfando, então ele é uma consequência dessa onda que você já está surfando. Tá? Então, por quê? Porque você já estabeleceu um posicionamento. Né? Então, o teu conteúdo, se você já tem um posicionamento, você estabelece um conteúdo que também é uma onda, que tem muita gente igual. Esse é o perigo. Porque tem muita gente fazendo o mesmo conteúdo, muito parecido. Só que quando você trabalha o posicionamento, ou seja, esse passo anterior ao conteúdo, o posicionamento do profissional, e é por isso que eu falo que é o ativo mais valioso, porque esse ativo que você souber criar essa estratégia desse posicionamento, quanto mais único ele for, mais único todos os passos seguintes. Ou seja, quando a gente fala, quando o livro fala cria uma imagem profissional única, é porque ele fala assim, cria um posicionamento a partir de você. Então, ele ensina toda a engenharia de criar o posicionamento e você vai entender que aquele é o melhor posicionamento para você ocupar, o posicionamento único, e que isso vai desencadear vários processos de comunicação que eles naturalmente são diferentes. E eles naturalmente estabelecem, e quando você for gerar conteúdo, ele já vai ser diferente. E ele vai impactar o público de uma forma muito mais relevante, entende? Do que se fosse um conteúdo baseado num posicionamento muito genérico. Então, com um conteúdo que foi criado num posicionamento único, né, eu tenho o exemplo do Jonas, porque a primeira coisa que eu sentei com o Jonas, eu falei, Jonas, vamos determinar um posicionamento teu aqui. E é muito engraçado. Eu estou fazendo vários contatos junto com ele e eu falo assim para as pessoas, eu falo, olha, eu tenho um profissional aqui, olha, ele faz isso e eu falo 2 minutos do profissional. As pessoas falam, nossa, que legal. Cara, deixa eu ver, eu vou ver alguns contatos que eu tenho aqui. Então, ou seja, a gente nem começou a gerar conteúdo ainda, entende? Mas o posicionamento é uma coisa assim. Cara, chega numa conversa e fala, o que você faz? Aí você olha para a pessoa e vê a reação dela. Então, esse é o ponto zero do teu posicionamento. Né? Se você tem um posicionamento genérico, a pessoa fala assim, ok, legal. Agora, se você criou realmente um posicionamento único, cara, em qualquer conversa de bar, isso já começa a criar efeito em cadeia. Em qualquer novo cliente que você se apresentar, já começa a criar um processo em cadeia. As pessoas perguntam, as pessoas vão... Você já está criando outro posicionamento. Então, o fluxo de pessoas, a partir desse posicionamento único, ele é uma dimensão que vocês não fazem ideia. Então, eu demorei, né, no processo que eu falei, para chegar na alfaiataria e para chegar num evento e falar em 30 segundos, olha, tudo bem, eu faço isso aqui, eu demorei em torno de 1 a 2 anos para criar o meu posicionamento. Para criar exatamente esse ponto zero de que as pessoas entram em contato com você, elas olham e falam, cara, esse negócio é legal, interessante. Ou ela vai demorar, talvez... Quanto tempo uma pessoa demora para se interessar por você? Quanto conteúdo você vai ter que gerar até que ela se interesse por você? Então, isso é determinante por causa do quê? Por causa do posicionamento que você criou. Entende? Então, todo esse posicionamento que foi criado, que é criado para o profissional, ele vai... você vai carregar essa onda, né? Ou seja, o teu posicionamento é a onda que você levantou, é o tamanho da onda que você levantou. Eu já cheguei para profissionais que eram de nível altíssimo e que ele estava seguindo onda. E eu falei, não, olha aqui, ó, você vai criar essa onda. Porque aí ele entendeu que aquele posicionamento dava uma onda única para ele, que só ele ia surfar. Aqui a gente já tem vários alunos aqui, eu estou vendo aqui vários alunos do Image Master. Espero que isso para vocês que são alunos, isso consiga entender o que realmente vocês estão fazendo. Para mim, essa aula, ela tinha esse sentido de ver que vocês não estão só
tentando se destacar, né? Vocês não estão só tentando fazer um negócio, vocês estão criando uma onda nova. E muita gente aqui tem negócios únicos já. E para as pessoas que são novas, era entender que muitas vezes eles estão na arrebentação, né? E que a forma deles criarem a própria onda não é tentar procurar uma nova onda que já está quebrando ou que está no final. E para convidar para que vocês entendam o processo do Imagine Master, para que vocês se sintam mais confortáveis no posicionamento de vocês e que vocês vão ver que é isso que vai criar um futuro muito mais, um horizonte muito mais amplo para vocês, para que vocês se dediquem na construção do posicionamento de vocês, para que aí vocês entendam saibam fazer assim como fazia a leitura do mar, fazer a leitura do mercado e principalmente da tua onda que você quer criar, tá?